Fala galera do canal do Veral, sejam todos bem-vindos. Eu e Francisco Barrios, pós-Ninho New York Pro. Galera, muitas pessoas estão nos parabenizando devido à nossa evolução, né? Dentro de 9 meses de trabalho, a gente abriu apenas 2 meses de off. Para quem não sabe, o off é quando você come um pouco a mais para você desenvolver, ter esse ambiente anabólico, né? Você come mais para você estar em superávit e proporcionar treinos mais intensos e construir musculatura. Então a gente vai mostrar para vocês hoje aqui, num treino de costas, como a gente saiu dessas costas. Coloca aí, Krebs, eu vou te mandar, ó. Dessas costas aqui, em apenas 9 meses a gente teve essa evolução. Essas coisas daí. Essas aí, ó. Então, galera, fiquem nesse vídeo que a gente vai falar sobre seleção de exercícios e também a questão da intensidade. Hoje, o Fran tá voltando a treinar e vai ser legal vocês acompanharem, porque a gente vai falar sobre identificação de carga para 10 repetições. Então, como que a gente vai identificar essa carga de trabalho e qual vai ser a nossa série válida, tá? Muitas pessoas deixam como último opção, a última série como série válida. A gente está utilizando uma estratégia um pouquinho diferente nessa semana aqui. Só que eu vou falar 2 detalhes desse treino. O primeiro, que é oficialmente meu primeiro treino dessa nova operação de 12 semanas, seria mais ou menos 11 já, para o Texas Pro. E uma das coisas que eu achei que foi o mais foda do meu trabalho com o Thiago foi quando no último off a gente fez esse mesmo processo que a gente está fazendo agora, como nossos novos objetivos e novos músculos para melhorar para o próximo campeonato. Essa fase de construção do split do treino, de seleção de exercícios, para marcar as bases de todas as técnicas, deduzindo as cargas, para depois conseguir progredir, eu acho que foi a chave para que depois toda a priorização dê certo. Então eu acho muito interessante vocês terem a possibilidade de estar com nós nesse treino. Bora! Primeiro exercício de hoje, a gente vai pensar... Para aí, Fran, não voa não. A gente vai pensar mais nessa borda externa do nosso grande dorsal, tá? Então a gente está pensando na musculatura do grande dorsal. A gente está fazendo o quê? Quando a gente faz a barra fixa aberta, a gente está pensando em aproximar o cotovelo da linha do corpo. Isso daqui vai proporcionar que a gente tenha maior direção das fibras para a borda externa do nosso grande dorsal, certo? Fran, mostra a técnica que a gente aprendeu aí ao longo desse tempo. Filma ele de lado e vai girando um pouquinho depois. Sempre pisa e sai. Sem pressa. Isso. Pressão no cotovelo para baixo. Boa. 6, 9. Quero 3. 10. 11. Para cima. Boa. Vocês puderam observar que quando ele faz a puxada, ao invés de ele deixar o cotovelo lateral aqui no corpo, ele deixa o cotovelo levemente girado para frente, justamente para proteger a articulação do ombro e ter uma melhor ativação do grande dorsal. Depois que ele conseguiu encaixar melhor no exercício da barra, ele tem mais controle de movimento. Vocês percebem que ele faz o movimento quase numa diagonal, então ele não faz de cima para baixo, ele afunda e ele vai lá para cima. Ele consegue enxergar a barra na frente dele e não estar dentro da barra. Esse é um diferencial, justamente para você proteger teu ombro e também melhorar a sua ativação no grande dorsal. E na prática o que eu senti é que como eu realmente estou aproveitando toda a força no meu dorsal e no meu braço, e o dorsal é mais forte, eu consigo fazer melhor controle tanto na descida como na subida. Quando a rep fica difícil, eu consigo obrigar mais. Porque naturalmente o dorsal sempre vai ter mais força que os braços para puxar. Uma coisa bem importante, galera, é que isso é uma particularidade minha. Eu não gosto de fazer a puxada com a barra. Eu acho que poucas pessoas estão aptas a ter mobilidade para girar esse cotovelo para cima. Com o Fran, é uma ótima opção jogar a barra fixa para ele, principalmente no começo do treino, onde a gente joga mais sangue para essa região e é um exercício que ele já domina. Então eu gosto muito de executar já pensando em jogar sangue para essa região, que é a do grande dorsal. 10. Com qualidade, pressão no cotovelo para baixo. Espreme lá em cima. Isso. 9. Mais uma. Perfeito. Ótimo. Aí achei melhor, acho. Perfeito. Tirar para... Tem gente que fala que as puxadas servem mais para a região superior das costas. Onde você está sentindo? Aqui. É isso aí. Então, porque o que acontece? A gente está fazendo a puxada e a gente está jogando esse cotovelo para baixo. Se eu estiver jogando, direcionando esse meu cotovelo mais para trás, eu concordo que o movimento das escápulas vão fazer com que eu ative mais a região superior das minhas costas, tá? Romboides, trapézio, enfim.
Aqui a gente está jogando, direcionando, a intenção do nosso movimento é direcionar para o grande dorsal. A gente vai falar bastante de seleção de exercícios por porções e regiões, hipertrofia regional. Mas a gente sabe que, como um todo, a gente vai estar ativando várias regiões das nossas costas. Mas é sempre a intenção, a parte da cinesiologia e biomecânica que atua naquele vetor de força para direcionar para aquela fibra. Então a gente sempre pensa no nosso treino, a gente não chega aqui e joga um exercício. A gente tem que pensar uma sequência de exercícios que faça sentido, que diminua a nossa redundância dentro do treinamento. 10. Isso. Sem jogar. Conduz até em cima, pressão. Isso. Domina o movimento. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pressão na última. Perfeito. Respira. Galera, aqui foram 3 séries, a primeira de 12, 2 de 10, deixando algumas repetições na reserva. Justamente porque a gente está no começo do treino, é um exercício que não tem uma grande sobrecarga, a não ser o peso do corpo, mas eu gosto sempre de começar aos poucos, deixando a falha mais para o final do treino, até para não fadigar o sistema nervoso central dele, beleza? Então o primeiro exercício a gente finalizou, vamos para o segundo exercício agora. Segundo exercício de hoje, a gente vai fazer uma remada pronada. Vira, Fran, que você é o boneco da anatomia. Ok. Então o que a gente vai fazer? A gente vai priorizar a parte superior das costas dele aqui agora. A gente vai fazer muito do trabalho escapular, trabalhando a questão dos romboides e trapézio e também o posterior de ombro. Então toda essa faixa é o nosso foco agora desse exercício. A gente executa ele em pé porque a gente tem mais base, tá? Fica no trilho certinho pro Fran realizar esse exercício. Por ele ser um pouco mais baixo, fica no trilho do movimento. Quanto? Aqui só feeder set, 8 reps. 1. Perceba que eu sempre vou direcionar ele. 2. O peito, o tronco, ele fica na mesma linha. O que vai movimentar é apenas a articulação do ombro e as escápulas. Então ele está parado, ó. O peito não vem para frente e ele esmaga esse dorsal. Boa. Uma coisa que vocês devem observar, nas feeder sets a gente não executa o número total de repetições do nosso objetivo. A gente está tentando buscar cargas para 10 repetições. Nas nossas feeder sets, a gente evita a fadiga. Então a gente executa entre 4 a 6 repetições só para ele entrar no movimento e ir acostumando com a carga que a gente está progredindo. 4 reps, tá? Feeder ainda? É. Tá. Eu tenho anotado 80 quilos para 10. Minha carga é 80. Preparado? 3, 2, 1. Estabiliza. Padrão de movimento. 4 reps. 1. Isso. Um pouquinho menos de trapézio. 2. Boa. Cotovelo para trás. 3. Mais uma. Deixa alongar. Pressão. Boa. Carga. Dá para colocar mais 10. Fechou. 3, 2, 1. Estabiliza. Bora, Fran. Começou. 11 semanas. 1. Qualidade. Isso. 2. Boa. Pressão. 3, 4, 5, boa execução, 6, 7, boa, vamos, 8, isso aí, só costas, 9 e a última, força, boa, Tinha mais 3. respira, perfeito. Galera, vocês vão observar que agora a gente está na primeira semana, então a gente tem uma carga mais ou menos direcionada para a gente executar 10 repetições bem próximo à falha, e daí a gente vai executar a segunda valha, a segunda série, que é depois dessa, com a mesma carga. Provavelmente o que vai acontecer? O número de repetições vai baixar um pouquinho, mas a minha intenção com isso é o quê? Aumentar o número de repetições dele com essa carga, mas mantendo a qualidade de execução. Então esse é o meu objetivo aqui. Ah, Iago, ele vai fazer uma série com 80 para 10 repetições e depois ele vai fazer uma série com 80 para 6 repetições. Caiu muito a faixa de repetição, para mim não tem problema nenhum. Ele executou 16 repetições com a melhor qualidade possível com essa carga de trabalho. Então é isso que eu quero, tensão mecânica constante, com a carga ideal de trabalho, sem compensações. Você viu que a gente é bem minucioso na questão da execução. Não tá leve, mas também não adianta a gente chegar aqui, colocar 7 placas de cada lado e começar a roubar, puxar com a lombar. Então o trabalho está isolado para a região que a gente quer. Estabilizou? 10. Bora. 10. Qualidade. Perdeu a qualidade, para. 1. Isso. 2. Solta o ombro. Aí. 3. 4.
5, boa. Sem jogar, quero condução. 6, isso, espreme. 7, vamos, pressão. 8, dá mais 2. 1. Perfeito. A sua vez, você estava certo. Galera, então deu certo, ó. A gente fez a primeira, sobrou 3 repetições. Não era o que eu queria, mas como é a primeira semana, a gente tem uma margem de erro. Eu quero que ele venha para uma falha na primeira, próxima falha, 1 repetição. Só que a nossa falha, o que eu falo? Não é falha mecânica, é uma falha técnica. Quando ele começa a perder o padrão de movimento, é onde a gente encerra o exercício, tá? E daí na segunda, ele busca a falha mecânica. Se ele conseguir 7 repetições, não tem problema nenhum. Então a nossa primeira válida, a gente busca a falha técnica. E a última válida, a gente busca a falha mecânica, que daí a gente já não consegue movimentar mais em máxima amplitude. Ele já não consegue contrair onde ele tem que contrair lá. Então essa dica é valiosa, anota aí. Galera, terceiro exercício então, a gente fez 3 séries na barra, a gente fez 4 séries ali, mas só 2 válidas. E aqui agora a gente vem para nossa remada Dorian, tá? Então a gente pegou a porção de borda externa do meu grande dorsal, ali a gente preconizou e priorizou a parte superior, vira de costas, Fran. Lembra que você é nosso boneco de anatomia aqui. E agora, essa máquina da Dorian aqui, ela permite um bom trabalho escapular também, mais para essa região inferior aqui. E o grande dorsal, ao invés da gente trabalhar mais essa parte baixa do grande dorsal, a gente vai trabalhar bem essas fibras mais horizontais, próximas à borda inferior da minha escápula, certo? Erro de execução clássico dessa máquina aqui, galera, o ajuste do banco. A galera faz o quê? Deixa o banco lá em cima e quando você vai fazer a remada, ao invés de você estar com o cotovelo próximo a 90 graus, você está com o cotovelo mais estendido. Aí você não consegue ter performance e a tua contração do grande dorsal é interferido, tá? Então a gente sempre tem que ajustar o ângulo da máquina. Fran, bora. 6 reps aí. Aí, estabiliza. Outro erro de execução é girar, pera aí, antes de você começar a fazer, joga o teu quadril lá na frente. É fazer isso daqui, ó, puxa e descola o peito. Puxa e descola o peito. Você já vai jogar tudo pra cima, tá? Então, deixa o quadril um pouquinho mais pra trás, encaixou no movimento. A única articulação que vai movimentar é a articulação do ombro, obviamente a do cotovelo vindo pra trás, ó. Então, o nosso foco, a grande dorsal dele tá aqui. O nosso foco é justamente essas fibras mais horizontais. 6 repetições só pra entrar. Ótimo. Tranquilo? Muito. Espera aí. Quanto? 10, 3, 2, 1. Pera. Agora vocês vão ver bem o que eu tô falando. Observem as fibras do grande dorsal. Ele faz um leque aqui. Então a gente está trabalhando justamente essa fibra mais horizontal, justamente por conta do vetor de força. Padrão de movimento, sem jogar para trás, cotovelo pressionando. Isso! Observe como também a gente trabalha essa região média. Olha o sangue chegando. Bora, Fran. Boa? Carga tá aí. Perfeito. Mesma pressão, sem acelerar, sem jogar o peso, você conduz ele até o final. Força. 6. Força. 1. Deu. 9. Perfeito. É isso. Estava agora conseguindo tirar conectar. É isso que agora vocês viram como funciona mesmo a nossa organização. Então ele fez 10 na primeira, a gente descansou 3 minutos e aí quando a gente retornou para fazer a última série, a gente conseguiu 9 repetições, 8 muito boas e a última a gente já não conseguiu aquela contração ideal. Então é isso que eu vou anotar na minha planilha. Ele fez a primeira válida com 10 e a segunda com 8. Isso a gente conseguiu 18 repetições, mais uma forçada, muito boas. Então é isso que a gente tem que anotar e assim a gente vai progredindo semana após semana. Quarto exercício, a gente vai para uma high row, tá? A intenção aqui, Fran, finge que joga para esse lado aqui, ó. Okay. Só coloca a mão no aparelho. Então a intenção desse vetor, não precisa fazer ainda, a intenção desse vetor é uma
flexão de ombro até 120 graus para a gente trabalhar justamente a questão do dorsal e não utilizar o peitoral como extensor do ombro, certo? E a gente vai trabalhar bem nas fibras finais lá, bem na ponta do meu dorsal. Então ele vai sentir uma excelente ativação bem na parte mais baixa do dorsal, tá? Outra dica, não joga o ombro para trás. Tem muita gente que faz esse exercício, tira da inércia jogando o ombro para trás, puxando e rotacionando. Não, a gente vai deixar uma leve flexão lateral de tronco e a gente vai deixar fixo esse movimento. Vocês vão observar aqui agora. Bora, Fran. Feeder set, 6 repetições. Pressão. Isso, lá embaixo. Faz a parábola. 3, boa. 4. 5, tá bom. Pressão. 1. Isso. 2. 3. 4. 5. Ótimo. Uma dica que eu achei que me ajudou muito a conectar mais com o meu dorsal e que você nunca tem que terminar de soltar o movimento no final. Incluso antes de começar, você vai ver que eu não tiro desde aqui. Eu posiciono, conecto primeiro o meu dorsal, aqui já estou fazendo força, e aí onde eu começo a fazer. Se eu começo com o dorsal solto, é difícil para mim aproveitar realmente toda a desde o primeiro grau, né? Exatamente. Você não consegue se conectar desde o primeiro grau do movimento. Boa dica aí do Fran. Na parte prática, né, galera? Algo bem importante desse exercício é que a gente está trabalhando uma puxada, uma remada, ele está entre as duas, né, variações, que é um high row, é uma remada alta. O interessante dessa máquina é que a gente não tem o trabalho escapular de retração, então a gente consegue isolar bem a questão do grande dorsal lá na ponta, lá embaixo. A gente não tem esse trabalho de retração, de fechar as escápulas, né? Então a gente só está trabalhando a borda externa mesmo, essa parte mais externa do nosso dorsal. Então é um excelente exercício. Então se você vai ver, se você pegar todo esse treino, a redundância é quase zero. O Fran ainda tem um segundo treino de dorsal na semana, onde a gente inclui outros exercícios e a gente repete alguns. Por exemplo, no segundo treino de dorsal dele, que é na sexta-feira, a gente faz remada curvada, que é um exercício excelente, que a gente teve que lapidar muito a técnica, a gente regrediu toda a carga e depois a gente começou a progredir novamente. Hoje ele consegue executar com 3 placas de cada lado, ou seja, 60 de cada lado, no padrão de movimento que a gente quer, isolando apenas o dorsal, não tirando com a lombar. Então se você também quer assistir esse treino aí de dorsal, segundo treino de dorsal do Fran, já vai deixando aqui no comentário. Sem jogar o ombro, só dorsal. É essa pressão que eu quero, vamos. 2. Boa. 3. 4. Isso aí. 5. Squeeze. 6. Isso. 7. Sem jogar. Pressão. 2. 1. Agora, vamos. Bom. Respira, descansa. O segredo é esse, descansar entre os dois lados. É como se fosse uma série de cada lado. Então você tem que descansar pelo menos 1 minuto, 1 minuto e meio para fazer o outro lado. Bora. Esse lado é mais difícil também conectar. Isso. Boa. 3. 4. É o direcionamento do cotovelo. Faz a parábola. Faz o arco para baixo, assim, ó, longe do teu corpo. Aí. Aí. 1. Excelente. Achei. Entendeu? Achei. Esse é o feeling. É que quando você faz reto, você quase não sente, né, a ativação. Quando você joga meio que sentindo, lógico, não faz tanta diferença, mas a ativação é que o cotovelo faça esse arco para baixo. Eu tenho que desse lado, já tenho incorporado mais desse ainda, tenho que pensar. Aqui já está no trilho do movimento, né, um lado, beleza. Bora. Isso. Pressão, tem 2. Vamos. Boa. Respira.
Isso, lembra da parábola. 2, isso. Duas. Pressão na última, vamos. Boa. Vamos para o nosso quinto exercício e último. Então, galera, quinto exercício, a gente vai fazer o nosso deadlift, tá? Então, agora, o objetivo aqui é trabalhar essa porção lombar, logicamente que de forma isométrica, e a gente dá um estímulo geral, um gasto calórico mais interessante, maior, e até mesmo para a parte mental do atleta, tá? É um exercício que eu gosto de colocar, a gente não tira ele, acho que a gente só tirou na última semana da finalização. Até a penúltima a gente colocou. Até quinta-feira da penúltima semana a gente colocou. Daí na Peak Week, que é a última semana, a gente não acrescentou o deadlift, porque daí já não fazia tanto sentido, né? Devido à alta restrição calórica que ele vinha sentindo. Mas eu gosto de colocar até o final. Então, de forma pontual, hoje é o primeiro treino da semana, segunda-feira, ele vai treinar a perna só na quinta-feira. Então, a gente tem um tempo hábil de recuperação se ele venha sentir uma fadiga lombar ou algo do gênero. Isso. Aí. Boa. Perfeito. Bora carregar essa barra. Duas? É. Pra cima. Boa. Vai ficar leve, eu acho. É? Acho que vai ficar leve. Pra cima. Feeder. Preparado? Não pensa em ir pra trás, é pra cima. Arranca do chão, perna. Vamos, firme, firme. Boa, easy game. Bom trabalho. Sem perder a performance. Boa, Fran. Vamos, 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 vamos. Força na saída, potência. Vamos, boa, mais uma. É. Boa, boa, boa. Respira. Deu, deu, deu. Rapaziada, deadlift, transferência de força para outros exercícios, então é de extrema importância, até mesmo para o agachamento no rack, extensora, né, estímulo isométrico em lombar, grip, então é um exercício extremamente completo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu vou estar atento nos comentários de vocês para sanar as dúvidas de vocês. Foi assim que a gente desenvolveu a lombar do El Ninho, né? A gente evoluiu aí 9 semanas, vocês viram no começo do vídeo. Então,
tem que ser pensado, tem que ser organizado, não é só simplesmente jogar um exercício. A gente tem que pensar o que a gente está fazendo, o número de repetições. Hoje o nosso objetivo era identificar cargas para 10 repetições. Como a gente já tinha um acervo anotado, a gente esteve muito próximo a isso. As próximas semanas são de ajustes e aí progressão de carga. Progressão de carga, a gente busca cargas para 8 repetições, a gente muda a faixa de repetição. Então aí entra a questão da periodização dessas 11 semanas. Espero que vocês tenham gostado, sigam a gente nas redes sociais e daqui 11 semanas estaremos de novo no show. Bora!